Introdução. O autor, Aloysio Mercadante, que foi líder do governo Lula no Senado Federal, estudou e analisou todos os temas pertinentes às políticas públicas relevantes ao desenvolvimento do Brasil, tais como política externa, saúde, educação, previdência social, política de salário mínimo, infraestrutura, meio ambiente, distribuição de renda, política agrícola, reforma agrária e etc. O Instituto Cidadania é uma ONG criada por Lula, após a campanha de 1989, composto por militantes e intelectuais, com o propósito fundamental de estudar a realidade brasileira e elaborar propostas para o desenvolvimento do Brasil. Carta ao Povo Brasileiro, datada de julho de 2002. A carta constitui-se uma necessária revisão tática do tempo e dos meios para atingir o objetivo estratégico de concretizar o crescimento econômico, sustentado com a formação de um plano mercado de consumo de massa. Foi nesse novo cenário de aglutinação das forças de oposição ao período neoliberal que consolidamos o compromisso com a retomada de um novo projeto de desenvolvimento nacional. A partir do governo Lula, o Brasil passou a combinar de forma inédita crescimento econômico sustentado, com uma taxa média de expansão do PIB que é quase o dobro da média histórica nas últimas 2 décadas, além da rápida retomada após a interrupção momentânea do crescimento causado pela crise econômica e financeira global. Estabilidade econômica, com uma inflação média dentro dos limites estabelecidos pelo sistema de metas e inferior à do período do governo FHC, contenção de déficit público e redução da vulnerabilidade externa da economia. Distribuição de renda, com os melhores indicadores de todos os 60 anos da história do IBGE, com destaque para a retirada de 28 milhões de pessoas da condição de pobreza. Consolidação da democracia, com integral respeito ao Estado democrático de direito, plena liberdade de imprensa, separação e harmonia entre os poderes, crescente transparência e controle social das instituições republicanas e participação social das políticas públicas. Liderança na agenda ambiental, conquistada pela vanguarda do país na geração de energias renováveis, pela matriz energética relativamente limpa, pela enorme biodiversidade, pela abundância de recursos naturais estratégicos, como a água doce, e, acima de tudo, pelos ousados compromissos relativos à redução do desmatamento e das emissões de gases do efeito estufa, assumidos recentemente em Copenhague. Crescente protagonismo internacional, revelado pela presença notória e ativa do Brasil em todos os fóruns mundiais importantes, pela capacidade de articulação dos interesses dos países em desenvolvimento e pela afirmação altiva dos interesses nacionais. O texto está dividido em 6 seções. Na primeira seção, busca-se delimitar e caracterizar, em termos analíticos, o objeto da presente tese. Parte 2. Além de uma breve referência à matriz histórica de formação da economia brasileira, esta seção concentra-se na análise de 2 processos centrais na configuração das características e restrições estruturais do quadro econômico e social prevalecente no Brasil no alvorecer do século XXI. Ciclo de industrialização, dos anos 30, sob o governo Vargas, até a década de 80 pela crise da dívida externa, e a tentativa de enfrentar os desequilíbrios macroeconômicos existentes e adequar a economia brasileira aos novos ventos da globalização financeira. Parte 2. Nessa seção, os dados revelam a inflexão realizada pelo governo Lula nas políticas que até então vinham sendo aplicadas e os impactos produzidos na realidade social, nas suas diversas dimensões. Esfera macroeconômica. A retomada do crescimento, a forte expansão do emprego, a redução da vulnerabilidade e volatilidade do setor externo da economia, a consolidação das finanças públicas e a flexibilização das políticas monetárias. Esfera social. A formalização do mercado de trabalho, a ampliação e aprofundamento das políticas e programas de transferência de renda, a valorização do salário mínimo, a democratização do crédito, a reorientação e fortalecimento dos programas habitacionais, a intensificação e consolidação do processo de reforma agrária, a ampliação de oportunidades educacionais para os segmentos de menor capacidade econômica da sociedade. Esfera institucional. Novo papel do Estado, a recuperação do planejamento estratégico como instrumento de apoio e coordenação do esforço de desenvolvimento, a recuperação da política industrial como ferramenta de indução e orientação do desenvolvimento produtivo e tecnológico e a retomada do investimento público. Parte 3. Reflexo de decisão do governo Lula de eleger o social como um dos eixos estruturadores do desenvolvimento econômico, são analisadas as políticas de educação, saúde, previdência e assistência social, que historicamente integram o núcleo duro das políticas sociais. Na avaliação de cada uma dessas políticas públicas foram considerados os contextos, diretrizes e metas estabelecidas.
os principais planos e programas implementados e os resultados parciais obtidos de acordo com os dados divulgados até meados de 2010. Parte 4. A nova política externa mudou, de fato, a inserção do Brasil no cenário mundial. Parte 5. Entre tais desafios destacam-se o da sustentabilidade ambiental e o da construção da sociedade do conhecimento. Novas tarefas do século XXI que serão indispensáveis à constituição de uma economia verde e criativa e à consolidação do novo desenvolvimento no Brasil. A singularidade histórica do recente processo de desenvolvimento brasileiro. A Carta ao Povo Brasileiro representou um compromisso de responsabilidade política que estavam assinalados no documento. Um Brasil é possível. Tal compromisso tinha um caráter fundamentalmente tático. Tratava-se de preservar a estabilidade monetária ameaçada pela fragilidade estrutural da economia. A ruptura com a agenda herdada do período de predominância do paradigma neoliberal iniciou-se logo no primeiro ano do governo Lula. O bem-sucedido controle da instabilidade e do ataque especulativo no primeiro ano do governo Lula foi marcado por várias medidas destinadas a combater aquilo que Celso Furtado havia definido como o bloqueio do processo de habilitação, uma situação de privação original do acesso à terra, à moradia, à educação de qualidade, etc., que cria um círculo vicioso que reproduz a pobreza de forma intergeracional. Esse problema estrutural não se resolve pelo mercado. É imprescindível a intervenção do Estado para quebrar tal círculo com consistentes políticas de Estado. A ruptura paradigma com a agenda liberal, o social como eixo estruturante do novo desenvolvimentismo do Brasil. Esse processo foi mudado com políticas que consistiram essencialmente na massiva transferência de renda para os setores mais pobres, na recuperação do nível de emprego e do poder de compra do salário mínimo, na popularização do crédito, na criação de eficientes programas de construção de moradias populares, em uma renovada ênfase nos assentamentos da reforma agrária e o apoio à agricultura familiar, na democratização das oportunidades educacionais. A transferência massiva e condicional de renda teve papel decisivo na alavancagem da demanda agregada e no impulso ao crescimento econômico. No governo Lula, as políticas de distribuição de renda e de inclusão social ganham uma centralidade antes completamente inexistentes. Dessa forma, o social passou a constituir um dos eixos estruturantes do novo desenvolvimentismo no Brasil. Esse projeto havia sido embrionariamente delineado pelo movimento social que lutou contra a ditadura no Brasil. Essas forças constituíram uma agenda de mudanças apoiadas em 3 movimentos. Após uma árdua marcha, a Constituição de 1988 restabeleceu a democracia e consagrou as bases de um moderno sistema de proteção social. Todavia, a sociedade foi incapaz de viabilizar o terceiro movimento. Esse quadro mudou sob o governo Lula. Após 25 anos, o crescimento econômico com distribuição de renda foi incorporado à agenda nacional. Houve uma retomada do processo de consolidação do sistema de proteção social consagrado pela Constituição de 1988. Nas áreas clássicas do welfare state, educação, saúde, previdência e assistência social. A democracia, Estado e o novo desenvolvimento no Brasil. O aparelho de Estado Nacional trata-se essencialmente de um Estado privatizado, muito permeável às pressões do capital, mas ainda resistente à incorporação das reivindicações dos setores populares em suas políticas. Trata-se dessa forma de um Estado que, de modo geral, é incapaz de assegurar a efetiva cidadania à maioria da população. Portanto, é um Estado não apenas privatizado, mas extremamente fragilizado em sua função republicana, de promover a representação dos interesses da sociedade e da cidadania plena de toda a população. É um Estado anêmico, que produz uma cidadania de baixa densidade. A fragilidade estrutural das democracias e dos Estados latino-americanos está ligada à incapacidade de incorporar os interesses da maior parte da população no processo decisório e à desigualdade social. O governo Lula está conseguindo romper com esse círculo vicioso e com a consequente fragilização da democracia do Estado brasileiro. No entanto, a mais importante iniciativa foi a incorporação de reivindicações dos movimentos sociais mediante a incorporação das centrais sindicais às mesas de negociação de políticas públicas e a realização de conferências nacionais. O fortalecimento das instituições republicanas, o resgate dos instrumentos das intervenções do Estado no domínio econômico,
conferem outra singularidade histórica ao novo desenvolvimentismo brasileiro. Essa estreita relação de codependência entre o aprimoramento da democracia, o fortalecimento do Estado e de suas instituições republicanas e a distribuição de renda, o combate à pobreza e à inclusão social, constitui-se, talvez, na mais importante particularidade histórica e regional do recente desenvolvimento brasileiro. No governo Lula, a política externa de comércio exterior diversificou enormemente nossas parcerias econômicas e comerciais, o que foi de fundamental importância para a superação da vulnerabilidade externa da nossa economia, principal fator de fragilização do país frente ao cenário internacional, além do crescimento do comércio mundial e do aumento dos preços das commodities. Contribuiu decisivamente para a obtenção de uma verdadeira estabilidade, novo desenvolvimentismo no Brasil e inserção internacional soberana. Mas a contribuição da política externa não se esgotou no campo econômico, nem comercial. Foi fundamental para aumentar o protagonismo internacional do país e contribuir para retomar a ordem mundial mais permeável aos interesses dos países em desenvolvimento e no fortalecimento do Mercosul, no desenvolvimento nas negociações da OMC e na transformação do antigo G8 no G20. Foi decisiva também para melhor projetar os interesses nacionais no plano externo, macroeconômica, no Brasil. A alavancagem do novo desenvolvimentismo brasileiro pelo pré-sal. O grande aumento do preço do petróleo criou condições para que a Venezuela e outras economias exportadoras de óleo pudessem dar um salto de qualidade em seu desenvolvimento. Passado mais 3 decênios, é lamentável constatar que a oportunidade histórica foi perdida. A inação ou omissão levaram-nas a desperdiçar o que Furtado denominou de ampliação abrupta do campo do possível. Boa parte desses países desperdiçou a sua riqueza em consumo de bens importados, criou gigantescas burocracias e não construiu os fundamentos destinados a promover o desenvolvimento diversificado e sustentado. Eles foram vítimas de uma abundância esterilizante. Países que têm abundância de commodities de exportação apresentam, em média, crescimento econômico baixo. A literatura econômica aponta vários fatores que afetam as economias dos países exportadores de commodities. A maldição de recursos naturais e a doença holandesa não são destinos inexoráveis a condenar todos os países ricos em petróleo ou em outras commodities. Os fatores apontados pelas literaturas são baixa taxa de investimento nos setores não extrativistas, o que contribui para a pouca diversificação de produção, a corrupção e a malversação dos recursos públicos, que desvia preciosos recursos, o consumo perdulário de produtos importados, que neutraliza esforços, e o baixo investimento relativo em educação em ciência e tecnologia, que impede a estratégia de construção de uma sociedade do conhecimento. Há notáveis exceções. Países como os Estados Unidos, Noruega, Canadá e Islândia têm abundância de recursos naturais e um patamar muito elevado em termos de desenvolvimento econômico-social. Celso Furtado alertava para a omissão do Estado. Não era uma opção para os países exportadores de petróleo. Pois bem, com a descoberta das jazidas de pré-sal, a mesma ampliação abrupta do campo do possível mencionada por Furtado apresenta-se agora para o Brasil. Com efeito às descobertas do pré-sal, a sociedade brasileira está tomando consciência de que o pré-sal representa uma oportunidade histórica, única para que o Brasil dê um salto de qualidade em seu desenvolvimento. Para que essa oportunidade não venha a ser desperdiçada, é necessário modificar o atual marco regulatório do petróleo no Brasil. O novo marco regulatório proposto estabelece para as novas áreas regimes exploratórios baseados em partilhas. No regime de concessões, o óleo, uma vez começado o processo de retirada do subsolo, passa a pertencer à empresa concessionária. No regime de partilha, a União mantém a propriedade das reservas e do petróleo. A sociedade brasileira está tomando consciência de que o pré-sal representa uma oportunidade histórica única para que o Brasil dê um salto de qualidade em seu desenvolvimento. É aí que o petróleo recém-descoberto pode fazer grande diferença. Com efeito, se os recursos do pré-sal forem bem investidos e distribuídos com o objetivo estratégico de superar esses obstáculos, o Brasil poderá acelerar e dar um grande salto de qualidade em seu desenvolvimento econômico e social. As amplas perspectivas da nova economia verde, conjugadas à criação de uma sociedade de conhecimento e à incorporação de inovação em larga escala no processo produtivo, possibilitariam maior e melhor inserção do Brasil na economia mundial e na ordem global, e a continuidade por décadas de crescimento econômico vigoroso.
O novo desenvolvimentismo brasileiro como desenvolvimento sustentável. O recente desenvolvimento brasileiro começou a deitar as bases para a promoção da sustentabilidade ambiental e o desafio da constituição de uma nova ecologia. O impacto econômico global da decisão de limitar o aumento da temperatura média da Terra a 2,5 graus Celsius seria, segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, uma redução de 0,12% na taxa de crescimento econômico mundial anual até 2050. Essa estimativa é um pouco mais elevada no trabalho de Sir Nicholas Stern, conhecido como relatório Stern, no qual se estima que o custo é de cerca de 1% do PIB mundial até 2050. Ele assinala também que a mudança climática de origem antropogênica causaria um custo econômico de cerca de 5% do PIB até 2050. Em outras palavras, o custo da inação seria 5 vezes maior do que o custo do combate ao efeito estufa. Foram ampliadas consideravelmente as áreas de proteção ambiental e reduzidos substancialmente os níveis de desmatamento, especialmente na Amazônia. Na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, COP15, o Brasil saiu dessa posição histórica eminentemente defensiva e levou na bagagem propostas concretas. Uma política nacional sobre mudanças do clima, um fundo para financiar ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e o compromisso de redução de 36,1% a 38,9% das emissões de gases de efeito estufa, juntamente com o compromisso de reduzir o desmatamento da Amazônia em 80%. Essas substanciais mudanças internas e externas do país na questão ambiental aumentaram o nosso papel na imprescindível transição global da economia carbonizada. O novo desenvolvimentismo brasileiro poderá consolidar-se mais rapidamente, aumentando as vantagens comparativas do Brasil na economia mundial para a economia verde e criativa. Assim sendo, o novo desenvolvimentismo no Brasil é de forma crescente, embora ainda um tanto incipiente, um processo de desenvolvimento sustentável. No caso do Brasil, a sustentabilidade ambiental já serve de fundamento importante para a sustentabilidade do crescimento econômico no longo prazo e para uma maior participação do país na economia internacional e na governança global. Será necessário substituir o consumo individualista pelo consumo coletivo de bens e serviços públicos, como no caso do transporte, por exemplo. A sustentabilidade ambiental só poderá ser resolvida mediante avanços tecnológicos inovadores e economicamente viáveis. Isso demandará muito investimento em novas tecnologias limpas, novas matrizes de transporte urbano e eficientes políticas setoriais relativas ao uso racional da água doce, saneamento básico, manejo de resíduos, etc. O novo desenvolvimentismo no Brasil e a sociedade do conhecimento. Superar o subdesenvolvimento implicava ir além da produção de matérias-primas e commodities. Significava agregar inovação e valor à produção. Desse modo, evitar-se-aí a crescente deteriorização dos termos de intercâmbio que condenava os países em desenvolvimento à estagnação. Por outro lado, o investimento em educação embasaria o esforço de uma sociedade mais igualitária. No passado, alguns países recorreram com êxito à engenharia reversa e ao catch-up tecnológico para superar a distância que os separavam das nações mais desenvolvidas. É de vital importância, até mesmo para a transição para a economia verde, já que dessa nova tecnologia dependerá a exploração de biodiversidade e a geração de novas fontes de energias renováveis e limpas, também foram feitos avanços muito relevantes na formação avançada e nossos recursos humanos, mediante concessão de bolsas para mestrado e doutorado, as quais aumentaram de cerca de 5 mil em 1998 para cerca de 50 mil em 2010. No que tange à pesquisa básica e à produção intelectual geral na área científica, o Brasil já ocupa a 13ª posição. Tal produção tem qualidade média acima dos demais países do BRICS. A pesquisa científica está ainda fortemente concentrada em universidades e instituições públicas. As empresas brasileiras investem em média apenas de 0,5% do PIB em inovação, enquanto que no Japão, por exemplo, as empresas investem mais de 2,7%. A pesquisa aplicada, aquela que gera inovação produtiva, ainda patina quando comparamos a performance do Brasil com as outras nações emergentes. Entre 2004 e 2007, o número de pedidos de patentes na China cresceu 23% e na Índia 26%, ao passo de que no Brasil tal índice aumentou em somente 4,2%.
Isso resulta na redução da nossa competitividade global, principalmente no campo da indústria. No que se refere à qualidade da educação brasileira, o governo Lula tomou algumas medidas importantes para reverter esse quadro. Entre as medidas, destacam-se aquelas relativas ao combate ao apartheid digital no Brasil. A eliminação desse apartheid, com os projetos de programação da banda larga, especialmente nas escolas públicas, nos permitiria dar um grande salto de qualidade na área educacional, acelerando o tempo histórico da construção da sociedade do conhecimento no Brasil. A inclusão digital massiva das escolas públicas poderá propiciar o salto de qualidade tão necessário ao sistema educacional brasileiro. A universalização da educação de qualidade poderá também ampliar os processos distributivos do novo desenvolvimentismo no Brasil. Assim, a ênfase na obtenção da educação de qualidade e na geração de inovação, inclusive mediante o uso de modernas tecnologias de informação e comunicação, é outra característica marcante do novo desenvolvimentismo brasileiro. As mudanças na ordem econômica mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, há uma fase de expansão e enriquecimento. Já na década de 70 e início da década de 80, a prosperidade é abalada pela crise do petróleo, trazendo um período de recessão e inflação. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, os novos centros de poder passam a ser Estados Unidos, Europa e Japão. Neste novo cenário, a terceira revolução industrial, através das novas tecnologias, promoveu um grande aumento na produtividade e, consequentemente, criou a necessidade de buscar melhores condições financeiras e mercados maiores. O dinheiro passou a circular fora das fronteiras nacionais, formaram-se os macromercados e foram estabelecidos novos padrões de concorrência internacional. A expansão do comércio global intensificou o fluxo de capitais entre os países e a busca por maiores lucros levou as empresas a investirem cada vez mais no mercado financeiro, que se tornou o centro da economia globalizada. Surgiu o neoliberalismo, corrente político-econômica dominante, que prega o domínio do livre mercado na economia e a redução da intervenção do Estado. Suas principais características são a eliminação das barreiras ao investimento estrangeiro, a desregulamentação da atividade econômica e as privatizações. Inserção do Brasil na nova ordem econômica internacional. Seus antecedentes. No Brasil, a tentativa de implantar o experimento neoliberal aconteceu no governo de Fernando Collor de Mello, em 1990. Com a abertura, contas capitais do balanço de pagamento e a redução das tarifas de importação, mas a má política econômica da equipe de Zélio Cardoso de Mello, a força da oposição e o processo de impeachment do presidente se tornaram obstáculos que atrasaram a introdução da agenda neoliberal no país. O governo de Itamar Franco foi marcado por uma agenda de reformas conservadoras. Criou as condições para a implementação do Plano Real, inspirado no modelo de estabilização que já vinha sendo utilizado na América Latina desde o final dos anos 80. Porém, introduzindo uma nova inovação criativa com a finalidade de desindexação da economia, a URV, associada a uma política monetária de juros elevados. A âncora cambial estava associada à taxa de juros elevada. O Plano Real teve êxito na estabilização monetária, fornecendo uma base para o governo seguinte. FHC deu continuidade ao Plano Real, mantendo a estabilidade do país até acontecer a crise financeira internacional, que refletiu desvalorizando a moeda brasileira e, como consequência, aumentando a dívida externa. Implementou as reformas econômicas, abertura comercial ampla e irrestrita, acentuada pela sobrevalorização da taxa de câmbio, livre movimentação do capital estrangeiro, privatização de empresas e serviços públicos e desregulamentação geral da atividade econômica. A estabilização dos preços, a implantação do Plano Real. Para reverter o quadro da inflação, foi adotada a URV, uma reforma monetária provisória que antecedeu a implementação do Plano Real. A URV criou um novo indexador diário e era definida como paridade cambial em relação ao dólar. Alinhou-se os preços, reduziu os salários e estabilizou a inflação em um patamar elevado, criando assim as condições necessárias à implementação do Plano Real. O êxito da transição deveu-se à excelente safra agrícola e à política internacional extremamente favorável.
Quando a estabilidade foi atingida, todos os valores em URV foram convertidos para o real. A estabilidade sustentou-se no ancoramento cambial, taxas de câmbio fixas, para tentar reduzir o aumento dos preços, acompanhada pela sobrevalorização deliberada do real, que atraiu investimentos externos atraídos pela alta taxa de juros, e ainda pela abertura comercial, que estimulou as importações e pressionou o preço dos produtos. O congelamento provisório dos preços e das tarifas públicas e a agricultura também serviram de apoio à estabilização. O fim do imposto inflacionário, a queda dos preços e a revitalização do crédito ao consumidor estimularam a atividade econômica. As reformas econômicas e as privatizações. As reformas econômicas foram criadas com a finalidade de abrir a economia ao capital estrangeiro, reduzir a intervenção do Estado na economia, privatizar as empresas públicas nas áreas produtivas e de prestação de serviços, e desregulamentar o sistema financeiro. A Emenda Constitucional número 5, de 1995 a 1996, permitiu a privatização de várias empresas estatais, ocorrendo principalmente em setores como siderurgia, telecomunicações, energia e mineração. Nesse período, houve uma notável captação de recursos e aumento da eficiência na gestão de antigas estatais, apesar de nem sempre levar a melhorias, como no caso do sucateamento de ferrovias, na crise de energia elétrica, em 2001. Aprofundamento dos desequilíbrios macroeconômicos. Apesar da estabilidade de preços, as consequências negativas da política macroeconômica e de reformas aumentaram a vulnerabilidade externa, a fragilidade fiscal, a concentração de renda e a exclusão da população dos benefícios trazidos pelo progresso técnico, limitando o crescimento econômico e social no Brasil. O agravamento da restrição externa. A sobrevalorização da taxa de câmbio reduziu a taxa de inflação, mas provocou um grande aumento das importações, que desestruturou a produção nacional, levando a um déficit comercial, desequilibrando as contas externas. O déficit e o encarecimento do crédito interno, devido à elevação da taxa de juros, aumentaram a dívida externa do país e consequente elevação dos custos de captação de recursos externos, devido ao risco Brasil. A necessidade de financiamento externo é coberta, em parte, com o investimento direto estrangeiro, através da compra de empresas públicas e privadas, acelerando o processo de desnacionalização da economia. O aumento da fragilidade fiscal. A fragilização das contas públicas foi uma consequência da política de abertura econômica adotada, da sobrevalorização da taxa de câmbio e da restrição da liquidez interna. A elevada taxa de juros aumentou os encargos financeiros da dívida. As emissões de títulos demandaram por recursos financeiros externos. E os curtos prazos de rolagem da dívida pública, realimentada pelo fator anterior. O atrofiamento do sistema de crédito interno. O financiamento do governo através de títulos da dívida pública tornou-se um ótimo negócio para os bancos, principalmente para os estrangeiros. Devido às altas taxas de juros, ocorre um encolhimento do crédito interno, principalmente ao setor produtivo. A elevação das taxas de juros aumentou a inadimplência e deteriorou o crédito interno, fator que contribui para a crise bancária e resultou na liquidação de 123 instituições. Os bancos estrangeiros aumentaram a sua participação, contribuindo para a desnacionalização. A crise cambial e seus desdobramentos. A liberação comercial unilateral, juntamente com a sobrevalorização do real, ao contrário do que se esperava, não proporcionou um aumento significativo da economia. Houve diminuição das exportações brasileiras e a consequente redução do capital, desequilibrando a balança comercial. Aumentou o endividamento externo, sendo necessário captar recursos no exterior, o que abriu espaço para os ataques especulativos. Esse quadro, somado ao endividamento público e juros, levou à crise cambial, o ataque especulativo. Após a crise asiática, o governo brasileiro eleva as reservas, estimulando a entrada de dólares no país, com a finalidade de criar um colchão de segurança, no caso de variações no câmbio. Com a crise na Rússia, aumenta a instabilidade, obrigando o Banco Central a realizar diversas desvalorizações do real, que não surtem efeito, pressionam a taxa de câmbio e provocam novas fugas de capital. Os bancos, principalmente os estrangeiros, praticaram operações especulativas, lucrando em um mês
de 2 a 5 vezes mais do que em todo o ano anterior. Nessa época de crise, o Brasil encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade em função das baixas reservas e precisou recorrer ao financiamento externo. O quadro tornou-se mais complicado, pois os investidores externos relutavam em investir e renovar as linhas de créditos, dificultando a rolagem da dívida externa. O impacto da crise sobre as finanças públicas foi devastador devido aos altos custos fiscais dos empréstimos, ao aumento da dívida pública federal, em função da desvalorização da taxa de câmbio, e da dívida interna, que teve seus encargos financeiros incorporados à mesma. O Banco Central teve diversas perdas com transações do Banco do Brasil e com o socorro dado a alguns bancos. Com a perda ocorrida, os cortes nos gastos públicos e o aumento da carga impositiva não foram suficientes para devolver a credibilidade externa do país. O FMI e os banqueiros do exterior exigiram ajustes e a economia entrou em recessão, a economia pós-desvalorizada. O recurso ao FMI em 1998, o regime de câmbio flutuante em 1999 e o sistema de metas de inflação iniciam uma nova fase na política macroeconômica. Mesmo com a desvalorização cambial e a redução do déficit comercial, o crescimento da economia continuou a declinar. A substituição da âncora cambial em 99 pelo sistema de metas de inflação, junto com o regime de câmbio flutuante, foi um recurso utilizado com a intenção de preservar a estabilidade de preços. A política de metas tem dois objetivos, que são a desinflação e a conquista da estabilidade de preços. Em países como o Brasil, nos anos 90, com alto grau de endividamento externo e interno, é importante saber qual é o ritmo de desinflação mais adequado e qual a taxa de inflação que expressa estabilidade de preços. Segundo estudos, fixar metas de inflação muito baixas para serem alcançadas em um curto espaço de tempo tem péssimo efeito sobre o crescimento, emprego e salário. E não há uma taxa ideal de inflação, mas sim limites dentro dos quais há melhores possibilidades de crescimento com estabilidade. Alguns países tentaram reduzir a taxa de juros a zero, mas notaram que o resultado era a deflação e não a estabilidade. No Brasil, não se sabe qual é a taxa de inflação que levaria à estabilidade. É importante fixar metas que possam ser cumpridas e não colocar todo o peso do controle inflacionário sobre a taxa de juros. Altas taxas de juros levam à fragilidade financeira, que gera altas taxas de juros, criando um círculo vicioso. A substituição de câmbio fixo e sobrevalorizado pelo sistema de metas, apesar de ter contribuído para o controle da inflação no período de 99 a 2002, por não levarem em conta os problemas de crescimento e emprego, dificultaram o caminho à estabilidade econômica, não só de preços. A economia brasileira é ao final do ciclo de ajustes estrutural e reformas econômicas. Ao final do ciclo de ajustes e reformas econômicas, constatou-se que houve fracasso das políticas de desregulamentação, privatização e da abertura financeira e econômica. O modelo neoliberal, além de não resolver os problemas causados pela crise da dívida externa, agravou os problemas existentes e adicionou ao quadro socioeconômico existentes complicadores. O balanço geral de adoção do neoliberalismo no Brasil foi muito negativo, tornando o país mais vulnerável e dependente do capital estrangeiro, e perdendo a autonomia da sua política econômica. Aumentou muito o endividamento brasileiro, tanto interno quanto externo. O sistema produtivo regrediu. Houve redução nos investimentos públicos. Muitas empresas privadas sofreram desequilíbrios patrimoniais. O Estado foi desestruturado financeira e institucionalmente, diminuindo sua capacidade de executar políticas públicas e de exercer sua autoridade. A privatização do patrimônio público não significou melhora dos serviços, e o grande número de empresas nacionais adquiridas por grupos estrangeiros acentuou o processo de desnacionalização da economia nacional. Impacto do modelo de política adotada em algumas áreas. Balança comercial. Déficit produzido pela abertura comercial unilateral e indiscriminada. Endividamento externo. A dívida externa brutal aumentou 3,5 vezes o valor das exportações totais em 2002. Passivo externo. O aumento da dívida externa e do capital estrangeiro elevou o passivo externo. Os investimentos estrangeiros diretos tiveram efeitos modestos sobre a expansão da produção e das exportações. Transações correntes do balanço de pagamento. Apresentou déficit, necessidades globais de financiamento externo. O país necessitou de empréstimos ou financiamentos compensatórios. Endividamento interno.
A dívida mobiliária federal teve um aumento real de mais de 400% e a dívida líquida do setor público quase duplicou entre 94 e 2002. Despesas fiscais com juros. A combinação dos altos juros e a desvalorização cambial fizeram explodir os juros nominais. Carga tributária. Entre 1995 e 2002, passou de 29% para 36% do PIB. O aumento concentrou-se principalmente depois da desvalorização forçada do real e da adoção da política fiscal contracionista. Crédito interno. Encareceu durante a vigência do câmbio fixo e da atração de capitais externos, de 95 a 98. Crescimento econômico. Houve alternância de ciclos de expansão relativa à contração da atividade econômica. Indústria de transformação. A abertura indiscriminada da economia e a sobrevalorização da taxa de câmbio provocaram a explosão das importações e substituíram o produto nacional, levando muitas empresas à quebra. Mercado de trabalho. Aumentou o desemprego e a informalização no mercado de trabalho. Rendimentos dos trabalhadores ocupados. Queda acumulada nos rendimentos reais. O modelo neoliberal mostrou-se ineficaz no Brasil, agravando os problemas já existentes e acrescentando outros ao quadro socioeconômico fragilizado do país. As políticas adotadas neste período deixaram marcas profundas na economia e na sociedade brasileira. Parte 2. Reconstrução das bases macroeconômicas e criação das condições para o novo desenvolvimentismo no Brasil. Capítulo 1. A redução da vulnerabilidade externa. As políticas de abertura comercial e financeira adotadas amplificaram esse desequilíbrio. Atualmente temos um quadro diferente. O país reduziu significativamente seu endividamento externo e aumentou suas reservas em divisas, tornando a economia mais resistente às flutuações dos preços e dos mercados financeiros internacionais e menos dependente das fontes externas de financiamento. O país pôde retomar sua trajetória de crescimento e enfrentar a crise financeira e econômica mundial. Os principais elementos desse processo de mudança foram a dinamização das exportações e geração de superávites significativos na balança comercial, a redução da instabilidade financeira associada à dinâmica do processo de globalização, a geração de superávites comerciais expressivos. O governo Lula investiu no aumento das exportações e na mudança de foco do intercâmbio comercial. A geração de expressivos superávites comerciais daí decorrente teve um forte impacto sobre as contas externas. As exportações tiveram um aumento substancial e, consequentemente, ampliando a participação do Brasil no comércio internacional. Reduziu-se substancialmente a dependência do mercado norte-americano e expandiu-se fortemente o intercâmbio com o Mercosul e a América Latina. A redução dos riscos da instabilidade financeira. O governo Lula manteve o tripé do modelo da estabilização. O Banco Central intensificou sua intervenção no mercado de câmbio, acumulando um crescente volume de reservas internacionais. O acesso facilitado a operações na Bolsa de Valores e no mercado de derivativos e o diferencial de juros entre as taxas internas e externas e os avanços realizados na esfera real da economia estimularam o ingresso de investimentos estrangeiros, tanto diretos quanto em carteira. O desendividamento do país com o exterior. A geração de saldos comerciais robustos contribuíram para a estabilização e reversão da trajetória de crescimento da dívida externa brasileira. Em consequência, a conta de transações correntes do balanço de pagamento passou a apresentar déficit. A revitalização do crédito interno e o fortalecimento nos bancos públicos, de linhas voltadas para o investimento com taxas de juros reduzidas, ampliaram as opções de financiamento das empresas, diminuindo a pressão sobre fontes externas. Mas o marco simbólico desse esforço foi o pagamento antecipado do saldo devedor do empréstimo tomado ao FMI. Capítulo 2. Redução da fragilidade fiscal e inflexão da política monetária. As mudanças na órbita fiscal. O governo Lula realizou um intenso esforço de ajuste fiscal.
O aumento do superávit primário e o retorno da taxa de câmbio permitiram reduzir significativamente o déficit nominal e desacelerar a trajetória de endividamento do setor público. O governo decidiu poupar uma parcela adicional, assim o superávit primário passa a ter uma função anticíclica. Em 2009, houve uma piora explicada pelos efeitos da crise internacional. A queda da atividade econômica gerou uma perda importante da arrecadação tributária. Por outro, levou o governo a manter os investimentos e as políticas sociais, pressionando a política fiscal. A inflexão da política monetária. Mesmo depois de superado o momento mais crítico da desvalorização do real, a taxa permaneceu muito elevada. Somente a partir de 2006 que se consolida a tendência à sua redução, embora com algumas oscilações. O Banco Central adotou um posicionamento mais consistente, com sucessivos cortes de taxas de juros, importantes para aliviar a política fiscal e ampliar o espaço para as medidas anticíclicas adotadas pelo governo a partir do último trimestre. A forte queda da razão dívida líquida, PIB, expressa outra mudança estrutural, relevante nas contas públicas brasileiras. Uma desvalorização do real aumenta o valor de parte importante dos ativos, reduzindo a dívida líquida. Além do endividamento com relação ao PIB ter se reduzido, a melhora do perfil da dívida permitiu reduzir seus custos de financiamento e assegurar níveis prudentes de risco. As diretrizes da gestão da dívida pública mobiliária federal passaram a expressar o compromisso de aumentar o prazo médio de vencimento dos títulos, diminuir a proporção daqueles que vencem no curto prazo e reduzir a participação dos papéis indexados a alguma taxa de juros. Essa diminuição do déficit e do endividamento público favorece a redução da taxa básica de juros e a convergência das políticas monetária e fiscal. As emissões externas já não possuem a função de fornecer recursos para o financiamento do Estado. Elas são realizadas para gerar um cenário de referência de taxas de juros no exterior que servirão de base para a captação de recursos externos pelas empresas brasileiras. Capítulo 3. Novo desenvolvimentismo, o social como eixo do desenvolvimento. Concentração da renda e riqueza como característica histórica. A evolução da economia e da política, historicamente, reforçou o acesso da elite aos recursos públicos, restringindo direitos individuais e sociais da maioria da população, além de reforçar o processo de concentração da venda e riqueza nas mãos de poucos. As bases econômicas do novo desenvolvimentismo. Os investimentos mostraram uma tendência de expansão contínua e crescente, representando uma mudança de padrão em relação ao desempenho da economia nos 22 anos precedentes. O fato dos investimentos terem crescido mais rapidamente do que o PIB significa que os recursos disponíveis foram alocados, de forma crescente, para a criação de nova capacidade produtiva e ou para o aumento de produtividade. Inclusão social e distribuição de renda, bases da ampliação do mercado de massa. As ações políticas de distribuição de renda e inclusão social implementadas pelo governo Lula estavam inseridas no contexto de que Celso Furtado denominou desbloqueio do processo de habilitação. Tal desbloqueio implica a intervenção reguladora do Estado na distribuição da renda social, o aumento do emprego formal. Além da redução do desemprego, o governo Lula deu um forte impulso à formalização do mercado de trabalho. O número de trabalhadores com carteira assinada cresceu. Apesar da crise, o emprego formal teve uma expressiva expansão. Programas sociais, políticas de transferência de renda e previdência. Em conjunto, os programas de transferência de renda, de segurança alimentar e de assistência social beneficiaram 1/3 da população total. O sistema previdenciário é um importante mecanismo de distribuição de renda e redução da pobreza. A democratização do crédito. A política de expansão social abrangeu também o acesso ao crédito de segmentos da população historicamente marginalizados do sistema bancário, o aumento dos recursos para o microcrédito produtivo, direcionado a pequenos empreendedores, a extensão do microcrédito também ao consumo e a ampliação do crédito consignado não só democratizaram o acesso ao crédito,
como deram um notável impulso à reforma agrária. Outra estratégia de desigualdade social é a reforma agrária. Isso porque uma grande forma de desigualdade na distribuição da riqueza é a concentração da propriedade de terra. A reforma agrária é fundamental para aumentar o emprego na agricultura e dar segurança alimentar aos trabalhadores sem terra e suas famílias. O governo Lula trouxe mudanças importantes na reforma agrária, aumentando o número de assentamentos, consolidando os já existentes e desenvolvendo programas em diversas áreas. A redução da pobreza e o incremento da mobilidade social. Essas políticas trouxeram um melhoramento expressivo de vários indicadores sociais e foi importante para a diminuição da pobreza. Mesmo durante a crise, foi possível manter a trajetória de redução da pobreza. Essa evolução contrasta com o ocorrido em períodos anteriores. Um fato importante e evidenciado por essas mudanças é que a renda per capita de todos os segmentos da população aumentou. Este processo de mudanças aumentou a mobilidade social e modificou a estrutura social. Os principais setores do duplo movimento do nível de renda dos segmentos mais pobres e da mobilidade social são o aumento da formalização do emprego e o impacto das políticas de renda. Os impactos sobre a expansão do mercado interno de consumos de massa. Com a crise, houve uma desaceleração na tendência de expansão sustentada, a massa salarial já sinalizava um retorno ao padrão pré-crise. A queda na taxa de desemprego, a formalização do mercado de trabalho, a valorização do salário mínimo, o aumento dos rendimentos da população ocupada, os avanços na reforma agrária e na consolidação da agricultura familiar e os programas de transferência de renda e assistência social permitiram ampliar as bases reais de crescimento da demanda interna. As linhas de defesa e a política econômica anticíclica. O Brasil foi atingido pela crise norte-americana. O encolhimento do crédito interno e externo restringiu as atividades e os planos de produção das empresas e aumentou a disputa pelos recursos disponíveis. A redução das vendas de bens oriundos de cadeias de produção mais extensas e integradas produziu impactos no nível de atividade e no emprego industrial. A resposta do governo à crise global. A pronta reação do governo limitou a extensão dos danos causados pela crise de crédito e pela retração da atividade econômica. Foram disponibilizados recursos para o financiamento das exportações e para cobrir compromissos externos das empresas. Os bancos públicos ampliaram a oferta de crédito, o Tesouro Nacional disponibilizou recursos adicionais e o Banco Central liberou uma parcela do compulsório para reforçar a liquidez do sistema bancário. O reajuste do salário mínimo foi antecipado e aumentou-se a cobertura de seguro-desemprego. A tabela do imposto de renda foi modificada e ampliou-se a abrangência do Bolsa Família. Outra medida adotada pelo governo foi a redução da carga fiscal sobre a produção de alguns setores. Os recursos para o PAC foram preservados e a meta do superávit primário foi reduzida. O governo ainda lançou o Minha Casa Minha Vida e preservou o volume de recursos do Fundo de Participações dos Municípios, FPE. Foi reduzido o IPI para 70 itens de bens de capital, sendo que nos casos de itens mais importantes, a alíquota foi zerada. Foram estabelecidos incentivos à exportação e foi prorrogada por 18 meses a desoneração do PIS/COFINS. O governo também alterou os custos de financiamento direcionados à produção e aos investimentos e criou 2 fundos garantidores. A reação da economia. O conjunto de medidas adotadas teve um impacto positivo. O restabelecimento do crédito, a geração de emprego, o estímulo à produção e aos investimentos preservaram a demanda doméstica e evitaram o alastramento do processo regressivo desencadeado pela crise. A produção industrial cresceu, o que foi suficiente para compensar as perdas anteriores. A convergência desses fatores, crédito, empregado e rendimento, reflete-se na evolução das rendas reais no varejo, que mantiveram-se em patamares superiores aos prevalecentes do período pré-crise. As lições da crise. O Brasil construiu linhas de defesa e capacidade.
como em nenhum outro momento da história, implementando políticas anticíclicas consistentes. O Brasil resistiu à privatização incondicional e à doutrina do Estado mínimo. A crise evidenciou o acerto dessa estratégia. Outro elemento básico do arsenal anticrise, a disposição do país e a existência das empresas estatais relevantes. Um terceiro elemento fundamental da resistência brasileira foi o lançamento do PAC, que tem importância fundamental no amortecimento dos impactos da crise e na retomada do crescimento econômico. A questão cambial. Houve um aumento do afluxo de investimentos estrangeiros em carteira como um incremento acentuado do saldo financeiro no mercado de câmbio, gerando um forte movimento de apreciação da taxa de câmbio. As medidas adotadas impediram o aprofundamento da tendência de apreciação do real. Capítulo 4. Financiamento e papel estratégico dos bancos públicos. A estrutura e a dinâmica do sistema de crédito brasileiro foram fortemente afetadas pelas políticas de economias adotadas nos anos 90. A privatização dos bancos públicos favoreceu a expansão dos bancos privados. Os elevados spreads e taxas de juros permaneceram extremamente altos, não fornecendo ganho real que compensasse o desmonte da estrutura financeira existente. A política adotada pelo governo Lula produziu mudanças quantitativas e qualitativas relevantes nesse processo, revertendo o ciclo de contração do crédito e recompondo a estrutura de financiamento da produção, do consumo e do investimento. Essas mudanças são pautadas em três aspectos centrais: a democratização do crédito, a expansão do crédito ao consumo e revitalizando o setor financeiro público. Tal expansão teve por impulsão o crescimento do crédito a pessoas físicas e o crédito às empresas do setor privado. Também houve forte expansão do crédito ao setor industrial e rural, fortalecendo a economia nacional. A nova política adotada pelo governo com relação aos bancos públicos teve um papel decisivo na mudança da trajetória e da estrutura do sistema de crédito. Com parte dessa mudança estrutural, o governo redefiniu e ampliou o espaço de atuação do BNDES. Transformou-o no maior banco de desenvolvimento do mundo, com operações em capital de magnitude superior às do FMI. A maior parte dos empréstimos foram realizados para os setores de infraestrutura e indústria de transformação. O BNDES transformou-se em uma importante ferramenta para a implementação de programas do governo que têm importância estratégica na sustentação do ciclo de investimento. O Banco do Brasil voltou a exercer o seu papel de agente financeiro, chave na implementação das políticas públicas. A Caixa Econômica Federal teve seu papel ampliado no governo Lula. A instituição é parceira do Ministério das Cidades na implementação dos programas de habitação, destinados à população de baixa renda. Com o advento da crise, juntamente à pressão inflacionária, fez com que a política industrial fosse relegada ao segundo plano. Na década de 90, o governo, pautado nos ideais de Estado mínimo, limitou-se a desregular a economia e abrir o mercado. Pode-se afirmar que não existiu política industrial nessa época. No ano de 2004, o governo lança o primeiro desenho de política industrial com o propósito de modernizar a matriz tecnológica do setor e induzir a expansão da produção e competitividade das exportações brasileiras. Em 2008, o governo lançou a política de desenvolvimento produtivo, ampliando o escopo e os instrumentos de promoção e gestão do desenvolvimento do setor. A agricultura possui um papel estratégico fundamental, uma vez que é de extrema importância para a economia brasileira e foi fundamental na implementação das políticas de estabilização econômica, crescimento e distribuição de renda do governo Lula. O desenvolvimento brasileiro teve na ação do Estado um de seus elementos propulsores fundamentais. Surge no Brasil com o governo Vargas, porém ruim com a crise de 80. Nos anos 2003, Lula retoma a posição desenvolvimentista, aliada ao planejamento e consegue recuperar o país da defasagem de estrutura provocada pelo Estado mínimo. Face ao Estado minimalista proposto pelo governo FHC, os investimentos públicos foram ínfimos.
atingindo o seu ápice no governo 99-2000. Ao assumir o poder, Luiz Inácio Lula da Silva empenhou-se em reverter o quadro até então presente, propiciando um maior investimento público que acarretaria em uma melhor qualidade à economia. O PAC marcou uma nova fase da política econômica do governo Lula, centrada na temática do crescimento e voltada para a remoção de estranguladores estruturais, que podem afetar drasticamente a economia. Apoia-se em 3 pilares, sendo eles investimento em infraestrutura logística, incentivos tributários e um arranjo de compromissos de políticas fiscais e monetárias, incluindo a queda da taxa de juros. Embora atualmente a situação esteja bem melhor, ainda há muito no que evoluir, sendo a mobilidade urbana e transporte os principais pontos de estrangulamento da estrutura atual. Parte 3. Centralidade das políticas sociais e novo desenvolvimentismo no Brasil. 2 caminhos para a construção de uma sociedade urbana de massas. A aceleração do desenvolvimento social teria que assegurar o aumento substancial de renda real para todas as classes, que deveriam ser amplamente atendidas no processo de expansão pela plena abertura de oportunidades econômicas e sociais. Milagre brasileiro. A pobreza absoluta havia se tornado imensa, a repressão política dava claros sinais de esgotamento e a concentração de renda que aumentara significativamente entre 1960 e 1980. Situava o Brasil entre os países de maior desigualdade no mundo. Gravidade dos problemas sociais avolumaram no início da década de 1980. Ofensiva neoliberal. Programas de incentivo. Educação, universalização e melhoria da qualidade da educação básica. Saúde, Sistema Único de Saúde, SUS. Previdência e assistência, inclusão previdenciária de pequenos empreendedores e trabalhadores com baixa capacidade contributiva, mas que desejam ter um seguro social. Habitação e o saneamento básico, políticas urbanas também ganharam relevância social. Programas sociais e políticos de renda. Implementação de políticas especificamente orientadas para o combate à pobreza e à exclusão social. Política cultural. Disseminação de práticas de inclusão social. Política ambiental. Incorporar a sustentabilidade ambiental. Política educacional e democratização das oportunidades, um dos maiores problemas do país. Financiamento da educação. Critérios de repasse de recursos da União para os demais entes da Federação e instituições privadas. O Plano de Desenvolvimento da Educação. 2003. Política educacional com foco para a educação básica de qualidade. Abril de 2007. Lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE. Mais de 40 programas divididos em 4 eixos: educação básica, educação superior, educação profissional e alfabetização. Ainda em 2007, Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, com 28 diretrizes. O investimento em escolas passou de 1,2 bilhões em 2007 para 5,2 bilhões em 2009. Os principais programas de educação básica. Todos eles fundamentados no PDE e no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. 9 anos de ensino fundamental. Mudança no período do ensino fundamental de 8 para 9 anos. Proinfo. Incentiva o uso pedagógico das tecnologias de educação e comunicação, TICs, nas redes públicas de educação básica. Programa Escola Ativa. Destinado às escolas rurais, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Pró-Infância. Destina recursos para a construção de creches e pré-escolas. Programa Mais Educação. Oferece a crianças e jovens acesso em tempo integral à escola, com atividades optativas de acompanhamento pedagógico, esporte e lazer, cultura e artes, inclusão digital, educação científica, meio ambiente, entre outros. Programa Dinheiro Direto na Escola. Possui o objetivo de melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas e reforçar a gestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático. PDE Escola.
tem como objetivo fortalecer a autonomia da gestão escolar, a partir de um diagnóstico dos desafios de cada escola e da definição de um plano para a melhoria de seus resultados, com a participação da comunidade escolar. Programa de valorização do magistério. Bolsas de iniciação à docência para que alunos de curso de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de ensino fundamental e médio. Plataforma Freire. Permite que professores em exercício nas redes públicas se inscrevam em cursos de graduação e pós-graduação ofertados gratuitamente por instituições de ensino de todo o país, ampliando a qualificação dos docentes. Programa Nacional da Biblioteca na Escola. O número de beneficiados pelo Biblioteca na Escola saltou de 6,8 milhões para 31 milhões de alunos entre 2003 e 2008. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Provê alimentação escolar para os alunos de educação básica matriculados em escolas públicas. Programa Caminho da Escola. Os estados e municípios passaram a ter recursos públicos para aquisição de veículos e renovação da frota para transporte escolar. Programa Brasil Alfabetizado. Visa universalizar a alfabetização de brasileiros de 15 anos ou mais, diante do reconhecimento pelo governo federal das dificuldades para erradicar o analfabetismo, principalmente entre pessoas na faixa de 25 anos ou mais que já deixaram a escola e sobrevivem de trabalhos precários. ENSEJA. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos tem como objetivo avaliar as habilidades daqueles que não tiveram oportunidade de acesso à escolaridade regular na idade apropriada. A Educação Profissional e Tecnológica. A Lei nº 11.195 de 2005 foi criada com o objetivo de fortalecer a educação profissional e tecnológica. Progressivo aumento dos recursos orçamentários do Ministério da Educação, de 700 milhões em 2003 para 3,6 bilhões em 2010. Escolas técnicas e agrotécnicas, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Brasil Profissionalizado, Escola Técnica Aberta, Sistema S, Senai, Senac, SESI e SES, Programa de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, são alguns dos programas governamentais de incentivo à educação profissional e tecnológica. A ampliação do acesso à educação superior. Democratização do acesso às vagas e melhoria da qualidade do ensino superior, comparado à tendência observada desde meados de 1990 com o governo FHC, onde ocorreu a suspensão de concursos públicos, redução substancial dos investimentos em equipamentos e infraestrutura, oferta preferencialmente de trabalhos temporários, entre outros. O investimento destinado à rede de educação superior passou de 6,7 bilhões em 2003 para 19,7 bilhões em 2010. Criação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, REUNE, com o objetivo de dobrar em 10 anos o número de estudantes matriculados em cursos de graduação em instituições federais. Programa Nacional de Assistência Estudantil. Visa auxiliar estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial de instituições federais. Moradia estudantil, alimentação, transporte, assistência à saúde, inclusão social, creche e apoio pedagógico, entre outros serviços. Expansão e reorientação do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior, FIES. Financia até 100% das mensalidades pagas por estudantes regularmente matriculados em instituições cadastradas no programa e com avaliação positiva no Ministério da Educação. Aumento significativo nos recursos orçamentários destinados à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, CAPES. A relevância do ProUni. Bolsas parciais ou integrais em instituições privadas, tendo como critério o mérito, através da nota do Enem, e de acordo com o perfil socioeconômico. As instituições são beneficiadas por isenções fiscais, sem fins lucrativos. Políticas de saúde e consolidação do SUS. Há pouco mais de 2 décadas, a criação do Sistema Único de Saúde representou um extraordinário salto na política social e um passo decisivo para o enfrentamento do quadro sanitário brasileiro. Entre as iniciativas na área de saúde pública destacam-se expansão e regionalização da rede de serviços,
aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão do SUS, redução da dependência de medicamentos, equipamentos e outros insumos importados que oneram a saúde pública. Foram criados os seguintes programas: Sistema de Atendimento Médico de Urgência, Unidades de Pronto Atendimento à Saúde, Farmácia Popular, Brasil Sorridente. Essas iniciativas definiram a marca da política de saúde do governo Lula. O programa Mais Saúde representa a iniciativa mais relevante no processo de consolidação da atual Política Nacional da Saúde. A promoção e a vigilância à saúde. No âmbito da promoção à saúde, a prioridade tem sido a regulação e o controle de fatores de riscos associados ao consumo de álcool, tabaco, gorduras, sal, açúcar e alimentos processados. Por iniciativa do Poder Executivo, o Congresso Nacional também aprovou a medida provisória número 415/2008, que restringe a venda de bebidas alcoólicas nas estradas federais. No caso das doenças transmissíveis, foram aplicadas, em média, 130 milhões de vacina entre 2013 e 2010. O combate à dengue mereceu atenção especial. Revelou uma redução de 47,9% nas notificações da doença de 2008 para 2009. O Ministério da Saúde realizou, no segundo semestre de 2008, a maior campanha mundial de vacinação contra a rubéola. Em relação à AIDS, o governo federal manteve um gasto anual de 800 milhões para o atendimento aos portadores do vírus, havendo em 2009 88 mil pacientes em tratamento. O acesso a serviços de prevenção e tratamento possibilitaram a estabilização da epidemia no país. Lançamento do PAC da FUNASA, destinado a construções de redes de água, esgoto, coleta de lixo e limpeza urbana em 434 municípios com até 50 mil habitantes. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. O objetivo é reduzir a mortalidade neonatal em 5% ao ano, bem como a mortalidade materna. A atenção à saúde abarca um extenso rol de medidas de atenção básica, saúde da família e a saúde bucal, e de média e alta complexidade, ênfase na reforma e expansão dos equipamentos de unidades especializadas. Essas prioridades estão traduzidas em diversos programas e serviços públicos, são eles: Programa Saúde da Família, prevenção e atenção à saúde, por meio de equipes multidisciplinares e do apoio de agentes comunitários. SAMU, Política Nacional de Atenção às Urgências, cujos esforços iniciais foram orientados para o atendimento pré-hospitalar móvel. UPAs, facilitam o atendimento de urgência realizando alguns procedimentos de média complexidade. Brasil Sorridente, Política Nacional de Saúde Bucal, ampliando as oportunidades de acesso da população a ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação bucal. Assistência farmacêutica, priorizou o desenvolvimento, a produção, o controle de qualidade e regulação de preços dos medicamentos. Farmácia Popular, procura ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais. Genéricos, apoia a produção de novos medicamentos pelos laboratórios oficiais. Transplantes, aprimoramento do Sistema Nacional de Transplantes por meio de bonificação para transplantes bem-sucedidos e a criação de organizações de procura de órgãos. Saúde mental, criação de um novo modelo para a atenção à saúde mental. A atenção a públicos específicos. Políticas de atenção à saúde para segmentos populacionais específicos destacam-se: saúde da mulher, saúde do homem, saúde do trabalhador, saúde do idoso, saúde das pessoas com deficiência. A melhoria da gestão do sistema de saúde. Pacto de saúde engloba 3 dimensões. O Pacto pela Vida expressa o compromisso dos gestores do SUS em torno de metas locais. Pacto pela Defesa do SUS reforça a saúde como um direito e garante condições de financiamento que sejam mais compatíveis com as necessidades do sistema da saúde. Pacto de Gestão estabelece as diretrizes e responsabilidades sanitárias. QualiSUS tem como objetivo a redução do tempo de espera para o atendimento e de permanência nos hospitais. Investiu-se na qualificação dos profissionais da área, por meio de iniciativas como a Universidade Aberta do SUS, UnaSUS. Política de internação hospitalar contribui para a melhoria da atenção dos doentes em enfermidades graves, crônicas ou em estágio terminal. Na área da saúde suplementar, houve melhorias também.
ocorreram diversas mudanças nas normas de gestão dos planos privados de saúde. O fortalecimento do complexo hospitalar da saúde. O complexo industrial da saúde possui impacto direto na qualidade de vida da população, quanto pelas oportunidades que abre a inovação, a geração de emprego e a promoção de bem-estar social. O setor da saúde do país movimenta aproximadamente 160 milhões a cada ano. É responsável pela geração de 10 milhões de empregos diretos e indiretos. A criação da primeira empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, Hemobras. O financiamento e a consolidação do SUS. Em 2009, o SUS respondia pelo atendimento em torno de 152 milhões de pessoas, sendo 2,3 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 11 milhões de internações, 254 milhões de consultas e também 130 milhões de vacinas. Com o fim da CPMF em 2007, a perda estimada na receita foi na ordem de 24 bilhões. Essa perda acabou sendo compensada pelo aumento na arrecadação tributária e o crescimento do PIB brasileiro. É necessário um aumento dos recursos destinados ao SUS, do atual 3,4% do PIB para 6% do PIB, conforme a recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde. Previdência e assistência social como política de transferência de renda. A Constituição de 1988 trouxe avanços importantes para a previdência e assistência social. Foi assegurado a cobertura a doenças, invalidez, morte em idade avançada, proteção à maternidade, proteção do trabalhador em situação de desemprego involuntário, pensão por morte do segurado ao cônjuge ou companheiro e dependentes. A reforma da Previdência Social. Emenda Constitucional número 20/1998, Governo FHC. Essa emenda substitui o critério de tempo de serviço pelo tempo de contribuição. Acabou com a aposentadoria proporcional por tempo de serviço e estabeleceu limite de idade para a aposentadoria dos servidores públicos. Emenda Constitucional número 41/2003. Principais pontos da reforma. Aumento do tempo mínimo de idade para aposentadoria, definição de novas regras para cálculo das aposentadorias e pensões, aplicação do teto do regime geral para futuros servidores públicos, fim da paridade entre valores de benefícios e remuneração, com a indexação dos reajustes de aposentadorias e pensões aos índices da inflação. A inclusão previdenciária. A partir da estimativa de que havia mais de 30 milhões de pessoas ocupadas que não contribuíam para a Previdência, o governo Lula promoveu as seguintes medidas. Plano Simplificado de Previdência Social. Criou-se em 2007 alíquotas de 11% para trabalhadores que prestam serviços para pessoas físicas. Formalização do emprego doméstico. Consolidação da Previdência Rural. Simples Nacional. MEI. Foi criada a figura do microempreendedor individual. A partir de 2003, teve início um processo da melhoria da gestão e do atendimento, objetivando por fim as filas e assegurar pronto atendimento. Entre as medidas, pode-se citar a criação do telefone 135 e o agendamento via internet, que reduziram o tempo médio de espera de 56 dias em 2007 para 18 dias em 2009. No mesmo ano, teve início a concessão automática de benefícios em até 30 minutos para trabalhadores com dados regulares. O tempo médio de concessão de benefício caiu de 18 dias em 2003 para 15 dias em 2010. A evolução da cobertura social refletiu-se no volume total de benefícios emitidos pelo regime geral. Entre 2002 e 2009, o volume de benefícios passou de 18 milhões e meio para 23 milhões e 200 mil. O valor médio passou de R$ 604,29 em 2002 para R$ 726,31 em 2009. Houve contenção das despesas através de medidas de gestão, operações de combate a fraudes e sonegações e o maior rigor na concessão de benefícios.
Em 2005, o censo previdenciário recadastrou 17.200.000 beneficiários, cancelando 79.000 benefícios indevidos, uma economia anual de 415 milhões de reais. Um dos resultados da política previdenciária foi a redução da pobreza no país. As transferências decorrentes do pagamento de benefícios assistenciais e previdenciários evitaram que 23.100.000 pessoas permanecessem na condição de pobreza. Sem isso, o número de pessoas nessa condição passaria para até 78.300.000. Em virtude dos reajustes do salário mínimo entre maio de 2003 e janeiro de 2010, a imensa maioria dos beneficiários da Previdência obteve ganho real da ordem de 53,67%. Até o final de 2009, havia uma situação de equilíbrio da Previdência Social por causa do grande número de trabalhadores ativos contribuintes. O ingresso do Brasil em um novo ciclo de desenvolvimento, com previsão de expansão média anual do PIB em 5%, trouxe alento para o sistema previdenciário diante da perspectiva de continuidade de aumento do emprego formal. Até 2050, o número de pessoas em idade ativa deverá se ampliar. O grande desafio será garantir emprego e renda para esse enorme contingente e continuar as políticas de redução das desigualdades. Apesar disso, é inegável a tendência de envelhecimento da população brasileira, devendo ocorrer inversão da pirâmide etária em 2050. A taxa de fecundidade está abaixo do nível de reposição do atual contingente populacional. Hoje, há 2 milhões de pessoas acima de 80 anos. Em 2050, devem ser mais de 14 milhões. No futuro, o grande problema a se enfrentar é que, em virtude do envelhecimento da população, o número de pessoas ativas contribuintes poderá ser insuficiente para garantir os benefícios dos prestes a se aposentar. Capítulo 5. Políticas de renda e novos programas sociais. Parte 3. Centralidade das políticas sociais e novo desenvolvimentismo no Brasil, apresentado pela célula 4 e dividido em outros 4 capítulos. Política habitacional e saneamento básico como prioridades sociais. O enorme déficit habitacional é o mais evidente dos problemas que estão associados à falta de planejamento urbano, que tem afetado, sobretudo, a população de baixa renda. A nova política habitacional vem com a criação do Ministério das Cidades, a ampliação do recurso do Orçamento Geral da União para a Habitação, a criação, em 2005, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o Programa de Aceleração do Crescimento e também o Programa Minha Casa Minha Vida. Houve ajustes no Programa de Arrendamento Residencial e em outros programas sociais do governo, cujos recursos foram direcionados a famílias com até 3 salários mínimos. De janeiro de 2003 a dezembro de 2006, foram investidos bilhões em recursos não onerosos e recursos onerosos do governo. O PAC Habitação foi criado em 2007 para reforçar a política habitacional. Ele previu investimentos de mais de 106 bilhões no período de 2007 a 2010, sendo 55,9 bilhões para habitação de interesse social e 11,6 bilhões para urbanizar as favelas. Em 2009, o investimento já era de 127 bilhões de reais. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 pelo governo federal com o objetivo de enfrentar o déficit habitacional do país. O governo investiu uma quantia que compreende aproximadamente 280 bilhões de reais entre os anos de 2011 e 2014. Em 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento, em parceria com a Fundação Nacional da Saúde, recebeu recursos para o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e a coleta adequada de sólidos em milhões de domicílios. Foram feitos investimentos de 40 bilhões de reais até o ano de 2010. Agora abordaremos as políticas de renda e novos programas sociais. No Brasil,
A inclusão social, a distribuição de renda e o combate às desigualdades devem ser encarados como objetivos centrais da agenda social, implicando na mudança de parâmetros estruturais ligados à organização interna da economia e à sua forma de relacionamento com o exterior, e a distribuição de renda e inclusão social, concebendo-se a política social como espaço fundamental da democratização da sociedade brasileira, através de esforços específicos em diversas áreas de políticas sociais, incluindo as chamadas políticas de nova geração e as definições estratégicas sobre os rumos do desenvolvimento nacional. Onde, a partir de 2003, essas preocupações pautaram tanto a condução das políticas macroeconômicas quanto o desenho das políticas sociais e dos programas de transferência de renda, destacando pelo alcance ou caráter inovador a política de recuperação do salário mínimo, o programa Bolsa Família, o ProJovem e o programa Territórios da Cidadania, articulando-se com outras políticas públicas voltadas para as áreas da educação, saúde, previdência, assistência, habitação, saneamento básico e meio ambiente. Quanto à política de recuperação do salário mínimo, nos primeiros anos do governo Lula houve a reposição da inflação do período anterior juntamente com um percentual de aumento real. A partir de 2005, foi instituída uma comissão quadripartite para propor um programa de fortalecimento do salário mínimo e analisar seus impactos em todas as áreas da economia. Em janeiro de 2006, foi firmado um protocolo de intenções, que definiu a correção do salário mínimo para R$ 350. Fixou como critério de reajuste o repasse da inflação correspondente ao período entre as correções e o aumento real pela variação do PIB de 2 anos anteriores. E também ficou estabelecido um calendário de antecipação gradual para a data de reajuste do salário mínimo para o mês de janeiro, cujo objetivo foi atingido em 2010. Essas regras vigoraram até o ano seguinte. Entre 2013 e 2010, como consequência dessa política, o salário mínimo teve um reajuste nominal de 155%, o que representa 53,67% de ganhos reais. É importante destacar que essa recuperação progressiva e sustentada do salário mínimo não afetou a estabilidade econômica, pois, além de ser relevar o compatível com o controle da inflação e o equilíbrio do gasto público, ainda contribuiu decisivamente para o processo de distribuição de renda. No que se refere ao poder de compra, os ganhos também foram significativos, pois registrou-se um aumento da renda disponível para o consumo de bens essenciais que compõem a cesta básica. Em 95, a aquisição de produtos básicos comprometia quase 89% da renda líquida do trabalhador que recebia salário mínimo, enquanto em 2009 esse percentual havia sido reduzido para 44,99%. Essa tabela nos mostra a evolução do poder de compra do salário mínimo, medido em cestas básicas no Diese, onde podemos observar que, no início do governo Lula, o salário mínimo comprava 1,4 cestas básicas, enquanto em 2010 tornou-se possível a aquisição de 2,2 cestas básicas. Para termos uma ideia da importância deste salário mínimo, estima-se que 46,1 milhões de brasileiros têm seu rendimento referenciado por este. Em relação ao programa Bolsa Família, ele foi criado no final de 2013 e transformou-se em pouco tempo em uma das iniciativas mais exitosas na inclusão social e no combate à pobreza. Seu lançamento, no entanto, foi precedido por uma estratégia abrangente de combate à fome, traduzida no programa Fome Zero, cujo foco original era a construção participativa de uma política de segurança alimentar e nutricional, a articulação de um extenso conjunto de políticas públicas de proteção social, envolvendo os 3 níveis de governo, e a realização de mutirões contra a fome, com a mobilização de empresas privadas, organizações sociais e voluntários. O programa Bolsa Família comporta 3 eixos de atuação: a transferência direta de renda para promover a melhoria imediata das condições de vida das famílias em situação de pobreza, o acesso efetivo das famílias aos serviços básicos de educação, saúde e assistência social, e a integração com outras ações e programas de governo e da sociedade civil voltados ao desenvolvimento de alternativas de ocupação, geração de renda e elevação do bem-estar das famílias pobres. O público-alvo e o valor médio do benefício foram ampliados ao longo dos anos para atender um maior número de famílias em situação de extrema pobreza e as famílias pobres com crianças. O Ministério da Saúde avalia que o Bolsa Família, em conjunto com o Programa Saúde da Família, também tem contribuído para a redução dos índices de mortalidade infantil e de desnutrição, principalmente nas regiões mais pobres do país, do Norte e Nordeste.
Desde 2008, para propiciar aos beneficiários do programa oportunidades de ocupação e geração de renda, o governo federal passou a promover ações de qualificação profissional, estímulo ao empreendedorismo, acesso ao crédito popular e apoio a atividades de economia solidária, com atenção especial à população jovem em situação de vulnerabilidade social. Em 2008, 18,9% dos jovens não estavam nem trabalhando nem estudando, e a imensa maioria deles estava exposta a situações de vulnerabilidade social. Para minimizar e tentar mudar essa realidade da juventude brasileira, em 2005 foi criada a Secretaria Nacional da Juventude, com a finalidade de articular programas e ações voltados para o desenvolvimento integral do jovem brasileiro, especialmente aqueles direcionados aos jovens de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, pretendendo promover a transferência de renda e ações voltadas ao aumento dos índices de alfabetização, escolaridade e qualificação profissional. Para isso, em 2007, o ProJovem deu lugar ao ProJovem Integrado, composto por 4 modalidades, de acordo com o perfil do público-alvo e as condições de acesso: ProJovem Adolescente, ProJovem Urbano, ProJovem Campo Sabores da Terra e ProJovem Trabalhador. O Programa Territórios da Cidadania, lançado em 2008, está voltado à superação da pobreza nas áreas rurais, por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, objetivando levar a cabo políticas de combate à pobreza rural, inclusão produtiva e promoção da cidadania. Trata-se de 120 colegiados territoriais, que são espaços de discussão, planejamento e apoio à execução de ações para o desenvolvimento dos territórios abrangidos pelo programa, e que tem se revelado um caminho bastante satisfatório. Política cultural e enfrentamento da questão social. O Brasil tem uma cultura popular muito dinâmica e diversificada. Poucas nações podem ser comparadas ao nosso país no que diz respeito ao brilho, à riqueza e à diversificação de nossas manifestações culturais. A cultura, na verdade, é a nossa pátria intangível. A nova concepção sobre o papel da cultura, entendida como direito de cidadania, impulsionou uma política cultural distinta das anteriores. Houve um efetivo planejamento cultural e, para sanar essa deficiência, foi firmado um convênio com o IBGE e o IPEA, o que resultou na realização de ampla pesquisa sobre todos os aspectos da cultura do Brasil. O Brasil ainda apresenta uma imagem manchada, mesmo quando comparado a outros países em desenvolvimento, por conta de nossas desigualdades econômicas. O governo adotou algumas estratégias culturais para fortalecer a nossa dimensão cidadã. Nos últimos anos, o país passou por uma mudança fundamental em relação às políticas culturais e de promoção da igualdade racial, principalmente para os afrodescendentes. Um dos frutos da valorização e promoção da cultura afro-brasileira foi a criação e consolidação do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, como espaço simbólico não apenas da cultura negra, mas de toda a nação brasileira. Os investimentos em cultura, a partir de 2003, tornaram-se mais constantes, havendo uma reforma bastante abrangente desse mecanismo de incentivo. A partir dessa reforma, criaram-se condições para que empresas privadas aumentassem o seu investimento na produção cultural e criou-se um verdadeiro mecenato privado no país. Sustentabilidade e meio ambiente, nova fronteira da questão social. A política ambiental constitui uma política de caráter transversal que interfere decisivamente nas condições de vida da população brasileira. O governo Lula procurou incorporar a sustentabilidade ambiental no processo de construção das novas bases do desenvolvimento econômico e social. A possibilidade de enfrentamento simultâneo de problemas relativos ao desenvolvimento abre a possibilidade histórica para a promoção da sustentabilidade ambiental e a futura constituição de uma nova economia verde no país. Em decorrência de um padrão de crescimento e consumo associado ao desperdício e uso inadequado dos recursos naturais, o planeta vive uma crise ambiental que poderá colocar em xeque a existência da humanidade. Nos países ricos da União Europeia, já estão sendo feitos investimentos vultosos para desenvolver tecnologias ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis. Países em desenvolvimento, como o Brasil, não têm condições financeiras nem acúmulo científico e tecnológico para fazer tal transição. O efeito estufa e o clima da Terra oscilam naturalmente devido a uma série de fatores naturais.
No entanto, o desenvolvimento econômico e industrial contribuíram significativamente para causar a elevação da concentração de CO2 na atmosfera, provocando um aumento na temperatura média do planeta. Segundo estudos, o custo para limitar o aumento da temperatura terrestre até 2050 seria de 1% do PIB mundial. Caso não seja tomada nenhuma medida até lá, o custo poderia ser de até 5% do PIB mundial até o ano de 2050. Em 74, Celso Furtado, no seu clássico O Mito do Desenvolvimento, alertava-nos sobre os impactos do processo econômico no meio ambiente, tema que, na época, era completamente alheio à ciência econômica. O desenvolvimento econômico desacompanhado de um planejamento ambiental leva ao agravamento de problemas da vida urbana. Para modificar esse cenário, o governo Lula adotou a estratégia de articular um projeto de desenvolvimento nacional que combina medidas destinadas à transição para a economia de baixo carbono. Estabeleceu-se, então, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que tem como meta a redução de gases de efeito estufa. O Ministério do Meio Ambiente apostou no uso sustentável da floresta como alternativa para responder à questão socioeconômica e, dessa forma, promover o desenvolvimento sustentável. A falta de cuidados com a água é fator importantíssimo da crise ambiental. O desenvolvimento econômico aliado à expansão urbana nos últimos 200 anos está pressionando de forma extrema os recursos naturais do planeta. A Lei das Águas instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, que reforçou o reconhecimento da água como elemento indispensável a todos os ecossistemas terrestres e como bem dotado de valor econômico, além de estabelecer que sua gestão seja estruturada de forma integrada, necessitando de efetiva participação social, especialmente por meio dos conselhos de recursos hídricos e dos comitês de bacias. O governo brasileiro dispensou atenção específica ao tema, com destaque para o lançamento, em 2006, do Plano Nacional de Recursos Hídricos. A região Nordeste é a que mais sofre com o péssimo manejo da água no nosso país. Diante disso, o governo retirou do papel o projeto da transposição das águas do Rio São Francisco, estruturado sob a forma do Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional. Quanto ao saneamento, como vimos no capítulo sobre habitação, 44,8% dos municípios ainda não tinham coleta de esgoto por rede geral e apenas 28,5% deles tratavam o seu esgoto. O governo federal retomou os investimentos nessa área. Entre 2013 e 2006, foram comprometidos cerca de 12 bilhões e meio de reais. No período de 2007 a 2010, o PAC prevê o aporte de 40 bilhões, o que representa o maior investimento já feito nesta área. Essas políticas visam assegurar o acesso à água de qualidade em quantidade satisfatória. A questão das águas não é, porém, assunto exclusivo dos governos. É tema que deve envolver toda a sociedade. As mudanças no clima estão alterando o ciclo hidrológico em muitos locais. Nesse contexto, é preciso proteger as águas superficiais, comprometidas pela poluição, assoreamento ou pela urbanização desordenada. É preciso também proteger e racionalizar a extração de águas subterrâneas, em especial o dos aquíferos localizados próximos aos grandes centros urbanos, como o aquífero Guarani. Portanto, é fundamental que no processo de consolidação de um novo desenvolvimento no país, haja uma efetiva incorporação da dimensão de sustentabilidade, em especial na utilização de recursos naturais.